Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, graças ao Senhor que você está perseverando nesse estudo, nessa busca pela verdade. Continua, meu irmão, continua, minha irmã. Conhecer Jesus e prosseguir em conhecer o Senhor, isso é o verdadeiro sentido da vida. Estamos estudando o Evangelho de Jesus, que escreveu João. Está uma maravilha, já vimos muita coisa. E continue nessa fé, nessa força. Hoje nós vamos ler João 6, a partir do versículo 22. É Jesus, o pão da vida. Jesus é um alimento, não um alimento físico, mas é um alimento espiritual. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Meu irmão, todos os dias você precisa tomar um café da manhã, precisa almoçar, precisa jantar. Se você não se alimentar, o que acontece contigo? Você fica fraco. E se não se alimentar totalmente, a pessoa até morre por falta de alimentação. A questão da alimentação é tão sério que quando a pessoa está doente e não se alimenta, é necessário tomar soro. E aquele soro vai proporcionar os alimentos ali, através ali da veia do paciente, da pessoa. Então é necessário, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você se alimentar espiritualmente. O que tem de gente aí, irmão, falando as mentiras, no engano, fraco, com depressão, triste? Falta de alimento. Falta de Jesus Cristo. Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou alimento. Então vamos ler aqui, que diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcou nele com seus discípulos, tendo este partido sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberdes, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Nós já lemos, né? Vemos aí as multiplicações dos pães. O sinal. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, Jesus, quando chegaste aqui? Aí Jesus disse para eles: respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quando Jesus diz assim, vocês estão me procurando porque vocês estão querendo ver os sinais. Esses sinais, como já foi dito, é feito para que a gente possa crer em Cristo Jesus. Para mim, não há necessidade de eu ficar vendo sinais. O maior sinal, irmão, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. É a mudança. É Jesus ter renovado a minha mente. É ter feito dentro de mim uma nova criatura. As pessoas que querem ver algo externo, mas Jesus quer que você cresça aí dentro de você.
Aí Jesus vai dizer para ele: mas por que comeste os pães e vos fartastes? Vocês estão procurando, não é eu, não é minha presença, vocês estão querendo pão. Olha como é que é os seres humanos. E hoje em dia, gente, continua assim, viu? Por isso que muitos falsos mestres, falsos profetas, eles enganam o povo e o povo é enganado por causa do coração das pessoas que estão desejando pão, desejando algo físico. E o que Jesus tem para dar para a gente é algo espiritual. Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: queremos, não, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus vai ensinar aqui, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles viviam fazendo isso, querendo sinais. E o povo de Israel viu o sinal do mar vermelho se abrindo, viu a água sair da rocha, viu o maná descer do céu, eles viram tantas coisas e continuavam querendo matar Moisés e blasfemando contra Deus. Gente, é um engano. A pessoa fala: eu vou ver um sinal, eu vou ver um milagre e eu vou ser mais crente em Jesus. Isso não existe. A questão é o coração. Quando você deseja, você consegue. Pessoas, às vezes, que não têm condições financeiras, dizem: não, eu vou estudar na federal, eu vou passar num curso de medicina. Todo mundo desacredita. A pessoa não tem recurso, mas com aquele desejo ele estuda e termina sendo aprovado. Porque é o coração, é o desejo é que manda. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu de comer o pão do céu. Então eu quero explicar para vocês aqui nesse momento sobre o maná. Seguinte, o povo de Israel estava no Egito 400 anos. Deus levantou Moisés, Moisés libertou aquele povo. Aquele povo ficou rodando aquele deserto praticamente 40 anos. E aquele povo teve fome. Moisés, a gente vai morrer de fome aqui, Moisés. Como é que você tirou a gente do Egito? A gente estava comendo nossas cebolas, se alimentando lá, debaixo do chicote, apanhando, mas estava bom lá. Aí Moisés pegou e clamou a Deus, disse: Deus, o povo está com fome. E Deus mandou, gente, um maná que tinha um sabor de mel. Como era que era esse maná? Esse povo ele ia assim, lá para o deserto e enquanto isso o maná estava ali. E eles pegavam ali, comiam, uns tentavam guardar e Deus disse assim: não pode guardar para outro dia. Todos os dias vai ter o maná quentinho, o maná novo. E alguns desobedeceram, levaram ainda, guardaram o maná ainda, e no outro dia esse maná estava podre. Então Deus disse: não, não desobedeçam. Todos os dias tem esse maná aqui para vocês. E eles comeram ali. Mas mais na frente, ele vai dizer para Moisés que esse maná é um pão vil. Ai, meu Deus, o povo é muito ingrato, viu? A ingratidão, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus curou 10 homens que estavam doentes de lepra. Só um veio agradecer. O que falta no coração dos seres humanos não é um sistema novo, capitalista, socialista, ou seja o que for. O que falta é gratidão. Gratidão, respeito, ser conformado com Jesus, dizer: Jesus é o suficiente para a minha vida. As nações estão inquietas, estão muito movimentadas.
Jesus é o suficiente. Então Jesus ele vai dizer, ele diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhe de comer o pão do céu. Aí replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Então Jesus vai dizer aqui para aquele povo que aquele maná que Deus deu através de Moisés não é o verdadeiro pão. Porque aquele povo, eles comeram maná, mas com o passar do tempo, eles morreram. Aquele maná não foi o suficiente para dar vida para eles. Jesus vai dizer aqui que ele é o verdadeiro maná, que aquilo no Velho Testamento, aquilo que aconteceu lá com Moisés, Moisés veio com a lei, mas Jesus veio com a graça e com a verdade. Aí Jesus vai dizer que aquele maná estava representando, estava apontando e estava mostrando o verdadeiro maná, que é Jesus Cristo, que vindo do céu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pão do céu, Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que é descido do céu, dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus está declarando aqui que ele é o pão espiritual. Ele é um alimento. Ele falou pão para a gente compreender. Mas esse alimento em Jesus Cristo é no campo espiritual. E você vê, eu estava meditando ali, buscando o Senhor, você vê que um certo dia eu estava lendo essas escrituras e eu pedi, Senhor, me explica mais o que é isso, o que é se alimentar espiritualmente, o que é se alimentar de ti. Aí ia passando uma jovem, triste, desanimada, cabeça baixa. Aí Jesus disse, meu filho, para você ter bom ânimo, para você andar com cabeça erguida, para você ter esperança, você precisa se alimentar de mim. Quando uma pessoa não se alimenta, fica dessa forma aí, ó, triste, deprimida. Então Jesus é esse alimento. E quando você se alimenta de Jesus, você fica parecido com Jesus Cristo. A Bíblia diz, imitai Jesus como filho amado. Ó, tudo aquilo que as pessoas se envolvem, se alimentam, as pessoas ficam parecidas. Vamos supor um torcedor aí do Flamengo. Ele gosta do Flamengo. Então, irmão, tu pode ir lá, ele tem a xícara dele de tomar café é do Flamengo. Aí ele, eita, uma vez Flamengo até morrer, ele usa as camisas. E toda vez quando o Flamengo joga e ganha, você pode ver que tem muita gente aí com as camisas do seu futebol, né? Do seu time de futebol. Ele se alimenta daquilo. Ele conhece todos os nomes dos jogadores, nome do técnico, quais os dias que o Flamengo vai jogar. Então ele vai se alimentando. Quando ele vê aquela música, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, ele se alegra, ele se arrepia todinho. Por quê? Porque ele fica se alimentando dessas coisas. Tudo que a pessoa fica envolvida e fica ali gostando, aplica o seu coração, aonde está o seu coração, aí estará também o seu tesouro. A pessoa fica idêntico. Gente, eu conheço um político de longe. Quando esses políticos estão envolvidos aí no poder legislativo, gosta de votos, é envolvido com política e tal, ele tá na cara, camisetinha, fotozinho do candidato aqui no peito, ele conhece as leis e tal, ele é tudo envolvido nisso aí. Quando uma pessoa se envolve também no rock and roll, né? Gosta de rock, gosta de ouvir, e a pessoa começa a se transformar, roupa zona preta,
pinta o cabelão, aí pince no nariz, pince a pessoa, aí os dedos fica fazendo ali o sinal de de chifre, aquela coisa toda. E quando a banda dos Estados Unidos, praticamente essas maiores de rock, quando vem, eu vou pro Rock in Rio, eu vou comprar. Eles andam se alimentando daquilo. Quando você se alimenta de algo, você fica parecido com aquilo. Tem gente que se alimenta não de Jesus, mas de religiosidade. Ele é muito religioso. Ele está sempre criticando, ele está sempre apontando. E às vezes tem gente, né, que coloca aquelas roupas amarronzada e tal, né, uns terçosão, bíbliazão debaixo do braço, pega coisas como símbolos, aí fica parecido a sua religião. Mas na realidade, meus queridos, nós precisamos se alimentar tanto de Jesus, nós precisamos ficar parecido com o nosso mestre, Jesus Cristo. Manso, humilde, cheio de vida, traz alegria aos corações, não é irritante, não agride ninguém. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Compreensível, inteligente ao máximo. Jesus Cristo, racional, lindo, maravilhoso. E nós precisamos se alimentar tanto de Jesus que nós precisamos ter os frutos dele, ser cheio do Espírito dele, ter longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fé, cheio de esperança, ser motivado. Jesus é motivado. Pessoa que vive, missionário, eu ando tão desmotivado. Falta se alimentar de Jesus, porque Jesus ele é motivado. Lembra quando ele estava pregando para a mulher samaritana? Os pessoal chegaram, Senhor, vamos comer. Ele, comer? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Daqui a pouco vocês vão ver toda a cidade vindo. Estou só esperando. Ele é muito motivado, o Senhor Jesus. Participou ali da ceia, né? E deu pão. Coma, esse pão representa a minha carne. E esse sangue representa o sangue da nova aliança. E ele declarou, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não crerdes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, meus amados, se o Senhor Jesus ele veio não para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai, ele é chamado de apóstolo, o enviado do Pai, nós também precisamos não fazer as nossas vontades, mas procurai fazer a vontade de Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus possa agir no nosso coração. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é esta, que todo homem que vê o Filho, nele crê, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vamos prosseguir. Murmuravam, pois, dele os judeus. Judeus sempre contradizendo Jesus. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles ficaram escandalizados aqui, viu, os judeus.
os fariseus, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Então você precisa muito, muito fazer a separação, viu, gente? Às vezes tem gente que diz assim: a Maria é mãe de Deus. Quando eles falam assim, às vezes eles estão dizendo que a Maria é mãe do Eterno. Não, Maria não é mãe de Deus do Eterno. Maria, ela é uma criatura como Pedro, Paulo, como todos os seres humanos. Somos criatura do Senhor Deus. Então a gente precisa entender, Jesus de Nazaré é um Jesus homem mesmo. Se alimentava, almoçava, jantava, trabalhava como carpinteiro, provavelmente com seu pai José, morava em Nazaré. Mas o nome de Jesus não é só Jesus, é Jesus, mas tem Cristo. Então Jesus é o Cristo. Quando fala Cristo, é o Deus eterno, o Logos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não coloque somente a tua visão nesse Jesus de Nazaré, gente. Era preciso sim ele se fazer homem, ele padecer, morrer em uma cruz, para que hoje ele possa ser o nosso sumo sacerdote. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus, ele se fez um humano, mas sempre lembra. Então os fariseus aqui, os escribas, eles olhavam para Jesus, ó, eles desprezavam Jesus, dizendo: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Aí, conhece Jesus de Nazaré, meu filho. Mas o Cristo, como pois agora diz, desceu do céu? Então eles não queriam aceitar, né? Porque para aceitar algo é necessário abrir o seu coração, é necessário abrir a sua mente. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Gente, olha o que Jesus está dizendo. Jesus, ele escolhe os dele. O apóstolo Paulo vai escrever que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Deus eterno. Antes da criação, Deus já existia. Esse Deus é grande, viu? Precisamos cada vez mais conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Eu prego e anuncio Jesus Cristo. Não sei quem é os de Jesus, quem não é. Por isso que não adianta a gente condenar. Ficar falando céu, inferno, quem vai, quem não vai. Eu anuncio Jesus Cristo. E não podemos, gente, rejeitar ninguém. Porque às vezes a pessoa rejeita aquela pessoa ali não quer Cristo, não. Aquela pessoa não quer Jesus, não. Muitos falavam assim de Saulo de Tarso, né? Esse homem é do maligno, esse homem é mau, anda perseguindo a igreja, isso aí nunca vai se converter. Um dia Jesus teve um encontro com ele e de Saulo de Tarso passou a ser o apóstolo Paulo. Então, meu amigo, não julgues ninguém, fale desse amor, fale de Cristo, porque ninguém pode vir ao Senhor Jesus se o Pai não enviar, ele está dizendo. Não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Presta atenção, Jesus, ele não despreza e nunca desprezou os profetas, viu, gente? Pelo contrário, a vida de Jesus Cristo está baseada na revelação e nas profecias. Algo que Deus falou ali através da boca, a palavra revelada. Existem escrituras, que é tudo aqui, a Bíblia, a biblioteca, mas existe também os profetas falando aqui, cheio e inspirado de Deus. Então, Cristo Jesus, ele já foi anunciado. Moisés já falava de Jesus Cristo.
Daniel. Ai, meu Deus, Jesus é muito grande, viu? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que me dá parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salva aquele que vem de Deus, este o tenho visto. Então Jesus vai dizer que ninguém viu o Pai, somente ele é o próprio Pai. Missionário, pois não. Lá em Isaías capítulo 6, ele diz: Eu vi o Senhor assentado em um sublime trono. Mas ali, gente, ali é através de visões, entendeu? É diferente de Jesus ser o próprio Deus e Jesus vindo do Pai. É muito diferente. Não que alguém tenha visto o Pai, salva aquele que vem de Deus. Este o tenho visto, que é Jesus Cristo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Já foi dito que essa questão aqui de crer não é só abrir a boca e verbalizar. Eu creio, eu aceito. Não é isso. É receber o Espírito de Jesus Cristo, é viver cheio do Espírito da verdade, é ter uma fé viva, uma fé que tenha vida, que tenha ânimo. Essa é a fé que salva. Eu sou o pão da vida. Vou marcar aqui, ó, Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. É verdade. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Então Jesus é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, se come conversando com Jesus, orando, se come lendo também as Escrituras, a Bíblia, principalmente a palavra que é o próprio Jesus Cristo, Espírito, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha as palavras do Senhor. Disputavam, pois, os judeus. Os judeus ficaram malucos aí, meu. Entre si, dizendo: Como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Olha aí, eles estavam pensando que era canibalismo. Eles já estavam na carne, irmão. Os pensamentos deles são carnais, não são espirituais. Eles não estavam compreendendo. Como pode dar de comer a sua própria carne? Isso é loucura. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmo. Tem gente que pensa, gente, que a carne de Jesus Cristo, que o pão de Jesus Cristo é aquele pão que os pessoal compra da panificadora e fica comendo na igreja. Tem outros que dizem que é a hóstia lá da igreja católica. E não é, gente. Esse pão é Jesus Espírito. Deus é Espírito. Não é algo físico, não, gente. Esses pão que a gente come é para encher a barriga. Acabei de comer um. Mas Jesus Cristo, ele é Espírito. Nós precisamos se alimentar no campo espiritual. Esse que é o pão vivo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Essa questão do sangue dele é espiritual também, gente. Tem gente que fica atrás da madeira. Olha aqui, o que é isso aí? É um pedaço da cruz, tá vendo esse vermelho? É um pouquinho do sangue de Jesus. Isso é ilusão, gente. Não vá atrás dessas coisas físicas, não. Isso tudo é algo espiritual. Se a gente confessar os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo no campo espiritual nos purifica a nossa consciência. Olha, você que vive acusado, com medo, fica sendo acusado por maligno, precisa ser lavado pela água. Precisa que o sangue de Jesus passe na sua mente. Você tem que ser liberto, tem que cantar com liberdade.
Tem que falar de Jesus com liberdade. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a pessoa viver todo acusado, todo com medo e o maligno acusando. A pessoa precisa ser liberta dessas coisas. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Não é algo físico, viu? É espiritual. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira. É a verdadeira comida, Jesus está dizendo. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Olha aí, eles ouvindo, eles não estavam entendendo nada. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta pelo Senhor Jesus, por Jesus, dele viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante daquele que os vossos pais comeram. E contudo eles morreram. Comeram lá o pão lá. Eita Jesus, esse pão, o maná também representa a antiga aliança, gente, que já passou. Nós estamos agora na nova aliança em Cristo Jesus. Não é aliança com Moisés, não é o pão de Moisés, mas é a aliança com Jesus Cristo, o pão de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga lá de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, vamos marcar aí, gente, que agora já não é mais fariseus, ó. É os seus discípulos, muitos. Jesus tinha muitos, não era só 12 não. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muita gente saiu, gente. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Aí Jesus chegou aqui para os 12, apontou assim um dedo para eles e disse: isto escandaliza vocês? Porque os fariseus e os escribas já estão tudo escandalizados, já estão de cabelo em pé. Eu estou falando algo espiritual e eles estão olhando algo físico. Eu estou falando que minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Eles estão pensando que é canibalismo. Ai, Jesus, que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E eles vão ver, né, no final. O Espírito é o que vivifica. Olha, Jesus vai explicar aqui, ó. O Espírito é que vivifica. A carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então Jesus vai dizer aqui, gente, qual é realmente o pão dele, a carne dele, a comida dele. E o que é missionário? Jesus vai dizer que são os ensinamentos dele. É a palavra dele, de Jesus Cristo. E as palavras aqui do apóstolo Paulo, esses que foram inspirados e receberam a revelação de Jesus Cristo. Então nós precisamos ler, ouvir as palavras de Jesus, as cartas de Paulo, e a gente precisa ficar pensando ali, ruminando. Acredito que você já viu aí um boi que ele come muito mato, passa o dia todo ali mexendo na sua boca. O que ele está fazendo ali? Ele está ruminando. Então nós precisamos ouvir as palavras de Jesus Cristo e ficar conjecturando. Olha, Jesus diz para a gente perdoar os nossos inimigos. Aí você fica naquilo ali.
Não posso trocar o mal, eu preciso vencer o mal com o bem. Se alguém me der um tapa, se alguém me agredir, eu não posso trocar com violência. Eu tenho que vir com amor. Ah, Deus disse para Pedro, Pedro, guarda essa espada, Pedro. Eu não quero violência. Gente, vai refletindo, vai conjecturando, vai se alimentando e vai praticando essas coisas. As palavras do Senhor é o pão, é a vida. O Espírito é que vivifica. A carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, está tudo aqui registrado, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Lembra, gente, tem Bíblias que aonde Jesus fala, está marcadozinho de vermelho. Isso é uma maravilha, uma Bíblia que é assim. Então procure as palavras de Jesus Cristo. Ah, eu vou procurar algo na Bíblia? Não, biblioteca, escritura, tem até o diabo falando. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você precisa ouvir os ensinamentos de Cristo. Focar nas palavras dele, na bendita boca dele, quando ele falou e pronunciou. É espírito e é vida. Não é somente palavras. É em idiomas, português, inglês, espanhol. Não é isso. É vida. Você se alimenta. O Senhor está dizendo, se eu ouvir Jesus Cristo, as palavras dele, os ensinamentos deles, os ensinamentos ali do apóstolo Paulo, inspirado por Jesus, se eu ficar ouvindo, você está dizendo que eu vou ficar forte? Vai. Tu está dizendo que eu vou ter vida eterna? Não é eu que estou dizendo, é Cristo Jesus. Você não vai passar pelo juízo, mas passou da morte para a vida. Ele está segurando aqui. Ele está dizendo, o Espírito é que vivifica. A carne de nada mais aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Contudo, há descrente entre vocês. Jesus pegou e disse. Pois Jesus sabia, gente, desde o princípio, quais eram os que não criam e aqueles que haviam de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não é? Tem gente que fica forçando, quer aceitar Jesus? Mas eu vou forçar aqui, eu vou forçar. Tu quer aceitar Jesus? Tu quer? Venha, tu quer aceitar? A pessoa diz, rapaz, eu não vou mais naquela igreja não, porque aquele homem só fica perguntando se eu quero aceitar Jesus e eu, meu, coisa ruim, eu não vou lá não. Tem gente que nem vai não, irmão. Porque a coisa não é isso, o caminho não é isso, gente. É Jesus que traz não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Missionário, quer dizer que eu não posso fazer um convite? Irmão, um dia que eu ouvi a palavra do Senhor Jesus, o homem fez um convite, mas ele fez assim, com amor, disse, você quer fazer um compromisso com o Senhor? Eu não vou dizer que isso não acontece. Acontece, mas o que está acontecendo por aí é que o homem, ele quer. Um dia o homem chegou para mim e disse, olha, eu estava no hospital, 17 vidas aceitaram a Jesus. Como assim? É ir por todo mundo, pregar o evangelho e discipular. Não é 17 já são de Jesus, não é assim não. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Precisamos discipular. Mas a pessoa diz, eu fui na cruzada, eu preguei, 50 vidas aceitaram a Jesus. Isso aí é mérito, querendo agenda. Isso não existe. Essa que é a verdade. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha aí, gente, os discípulos. Então perguntou Jesus aos 12. Então mostra aqui que Jesus realmente tinha outros discípulos que já não andavam mais com ele. Mas Jesus também tinha os 12, né, que ele escolheu.
Então perguntou Jesus, esses 12 foi que Jesus escolheu a dedo. Jesus disse: venha João, venha Pedro, venha Tiago, venha Filipe, venha Natanael. Jesus escolheu esse que Jesus escolheu. Ah, escolheu Judas. Não, mas Jesus já sabia o que Judas ia fazer, ia trair ele. Jesus já estava sabendo. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vos retirardes? Respondeu-lhe Simão Pedro. Então aqui, meu irmão, depois de uma palavra dessa forte, Jesus falando que tem que comer da carne dele, tem que beber do sangue dele, muitos se escandalizaram, tanto judeus, fariseus, escribas, como alguns discípulos também. Aí respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então Pedro, Jesus chegou para ele: vocês também querem sair? Porque minha mensagem é essa, a verdade é essa. Eu sou o pão vivo, vocês precisam se alimentar de mim. As minhas palavras é espírito e é vida. É isso aí o caminho. Vocês querem sair? Pedro levantou a mão e disse: Senhor, para onde iremos nós? Qual é a religião? Para o budismo, para o islamismo, para onde iremos nós? Para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem expectativa de vida. Só o Senhor vai nos livrar do grande juízo de Deus que virá sobre o mundo. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor é o apóstolo enviado do Pai. Só o Senhor é o príncipe da paz, o pão, o alimento. Para onde iremos nós? Nós iremos morrer. Para onde a gente vai? Só o Senhor nos alimenta e nos dá vida espiritual. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Olha aí. Ele escolheu os 12. Contudo, um de vós é o diabo. Então Jesus já... A missionária está dizendo que Jesus está chamando Judas de diabo inspirado. Tem muita gente... Diabo, gente, significa acusador. Uma pessoa que fica só acusando os outros. Acusando. Tá com o espírito do diabo. Esse nome diabo vem de acusador. Então não acuse ninguém, não aponte ninguém não. E Satanás significa adversário. Referiram-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. A palavra de hoje é, meu irmão, Jesus é o pão da vida. Você ouvindo essas ministrações, ouvindo essa palavra, fique guardada no seu coração. Ao ouvir, pega uma folha, pega ali um caderno, uma caneta, e Jesus vai falando, escreva em um papel. Fica o dia todo ali pensando naquelas passagens. Deixa Jesus te transformar por dentro. Jesus tira a mentira, Jesus tira o engano. A pessoa diz: eu gosto de tal coisa. Jesus vai colocar um novo gostar no teu coração. Tu vai dizer um dia assim: Senhor, fazer a sua vontade, Jesus, é o meu prazer. Eu posso ir para tanto lugar, eu posso assistir tantas coisas, todas as coisas eu sou livre para fazer, mas eu não vou fazer. E o que tu vai fazer? Eu vou orar, Jesus. Eu vou ler as Escrituras, ler a Bíblia. Eu vou buscar esse Jesus Espírito. Eu vou pregar o Evangelho dele. Eu quero é ele. Vou arrumar um violão, vou aprender a tocar violão, vou tocar, vou adorar o Senhor Jesus. Esse é o meu foco. Se alimentar do pão vivo, gente. Aquele povo de Israel comeu do maná,
mas com o tempo morreram. Aí Jesus diz: eu sou o verdadeiro maná. Aquele maná lá no deserto, aquele maná que o povo de Israel comeu, não é a realidade sou eu, Jesus Cristo. Ali está a história que verdadeiramente aconteceu, mas é uma coisa que comeram e morreram. Agora Jesus diz: eu sou o pão vivo que é descido do céu, aquele que se alimentar de mim não passará da morte, não vai ter morte, mas terá a vida eterna. Amém? Jesus te abençoe, meu irmão. Se alimente de Jesus. Minha vontade é que você seja cheio e fortalecido em Cristo Jesus. Abraço do missionário. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E faremos para executarmos as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele ter sido o céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo.